Foi sancionada hoje a lei que inclui no Código Penal os crimes bullying e cyberbullying. As duas práticas passam a fazer parte aí do artigo da lei que trata do constrangimento ilegal. E quem praticar bullying ou cyberbullying, gente, pode precisar pagar em multa e até ser preso. O texto sancionado hoje também classifica os crimes cometidos contra crianças e adolescentes como hediondos, ou seja, os acusados podem não pagar fiança ou receber liberdade provisória, por exemplo, viu? Então a gente vai entender agora a importância dessa mudança na lei para quem já foi ou ainda é vítima aí de bullying, cyberbullying, né? A gente tem as nossas crianças expostas aí na internet, os adolescentes. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Aqui no nosso estúdio eu recebo o advogado criminalista, Dr. Rivelino Amaral. Muito obrigada pela sua participação. Letícia Santana, psicóloga, obrigada também. E o Yarley, gente, nosso querido Yarley Bermudes, que ele é super ativo nas redes sociais e hoje é palestrante desse assunto, né? Tá indo aí viajando no Brasil inteiro para falar exatamente do bullying, né? Cyberbullying que você sofreu e sofre volta e meia ainda, né? Então começa falando pra gente, Yarley, da importância dessa mudança agora, né? Você que já sofreu isso na pele. A principal importância dessa lei é demonstrar o carinho e o cuidado que o Estado tem com a saúde emocional dos estudantes. Já havia uma lei que caracterizava o bullying no Brasil, que é a Lei 13.185. Todavia, ela só previa alguns cuidados que a escola devia ter e trazia um conceito de bullying. Mas punições, algumas medidas mais complexas para atenuar a quantidade de bullying não havia. E essa lei veio com essa ferramenta, né, por meio da punição, de uma multa ou de uma reclusão, diminuir a quantidade de casos. Isso é muito importante hoje para os estudantes se sentirem seguros num ambiente escolar. Hoje muitos acabam abandonando a escola devido a esses casos. Eu mesmo já recebi um relato de um adulto de 40 anos de idade. Então ter essa lei, esse cuidado estatal é muito importante, porque não é cuidar somente do emocional agora, mas é cuidar da nação, né? Isso são adolescentes que vão crescer e podem crescer com diversas dificuldades, um isolamento social e exclusão social. Então essa lei é de extrema importância. É uma lei que é para ontem, né, doutor Rivelino? Fala pra gente como que ela vai funcionar na prática. Então, uma alteração muito bem-vinda, né? Eu costumo dizer, assim, a exaustão que o Código Penal é de 1940, da década de 40. A década de 40, o comportamento da sociedade era muito diferente. Então, a gente vive tentando adequar a nossa realidade à lei atual. Então, quer dizer, essa é a função tão nobre dos deputados e dos senadores, porque são eles que legislam, são eles que criam as leis. Por isso que é importante a gente saber escolher quando vai votar. Porque quem cria a lei é o deputado e o senador. E eles que fazem essas alterações. Então, quer dizer, a gente está vivendo um mundo muito diferente da década de 40, né? E essa alteração é muito bem-vinda. Essa lei, ela entra em vigor, então, hoje, e ela faz inserir no Código Penal um tipo penal, quer dizer, um crime, porque o Código Penal ele estabelece condutas que são consideradas condutas criminosas e, em decorrência disso, ele aplica penas, sanções, às vezes multa, às vezes prisão, e estabelece o prazo dessa prisão. Essa lei, então, ela faz inserir no Código Penal um crime que não existia, agora passa a existir, o crime de bullying e de cyberbullying. O que é o bullying? É uma perseguição sistemática. São atos de discriminação, de humilhação, de qualquer cunho, de cunho sexual, de cunho de fisionomia, de aparência, de condição de sexual, enfim. Então, é uma alteração muito bem-vinda porque ela adequa à nossa realidade atual. Então, quer dizer, ela faz o Código Penal, que é de 1940, se adequar à nossa realidade. Então, ela visa punir as pessoas que cometem esse crime, porque ele é muito nocivo. O crime de bullying é muito nocivo, né? Que é o que o Yarley falou. Ele traz consequências, às vezes, para a vida toda, né? A criança, ela fica intimidada, ela passa a não querer ir para a escola. E não é só no ambiente escolar, né? Em qualquer lugar isso pode acontecer, na praia, na escola, no futebol, em qualquer momento da nossa vida. Mas ele traz um reflexo muito negativo, que a Letícia certamente vai explicar muito bem, de limitar essa pessoa. Então, essa inserção no Código Penal é muito bem-vinda,
porque é uma adequação necessária para o nosso dia atual. E até foi feita uma pesquisa recente com estudantes que mostrou que 11% dos estudantes no Brasil já sofreram ou sofrem bullying com frequência, sem contar aqueles casos, né, assim, esporádicos e que ainda assim são tão nocivos quanto. E tem uma coisa também que eu deixei de dizer, o cyberbullying, que é o bullying praticado pela internet, ele tem um alcance incalculável, ele traz um prejuízo incalculável, né? Ele alcança um número incalculável de pessoas. Então, esse prejuízo para quem sofre é muito grande, né? Exponencialmente por conta de ser praticado na internet, que é um mecanismo, uma ferramenta que nos traz tanta coisa boa, produtiva, de estudar, de falar com as pessoas, enfim, mas ao mesmo tempo também nos torna muito vulneráveis, né? Porque o bullying praticado na internet, ele é incalculável. E Letícia, o Brasil é o 5º país nessa colocação de alunos que se sentem excluídos do ambiente escolar, seja por uma brincadeira de mau gosto, que não é brincadeira, que a gente já não pode levar isso como brincadeira, né? Seja por uma forma dele se sentir excluído naquele ambiente, enfim. Agora é triste pensar, né, que a gente precisa de uma lei para educar, sejam os nossos filhos, nossos adolescentes ou até mesmo os adultos, para que você não zombe, para que você não cometa um crime contra uma pessoa. Assim, eu gosto de pensar, Roberta, até o contrário, assim, a lei, ela vem de um posicionamento, de uma mudança de olhar sobre isso, né? Quando você menciona, assim, essa brincadeira de mau gosto. Falar de bullying é um assunto relativamente recente, anos 70, 80. Então, eu vou dizer que a minha geração chamava isso de brincadeira de mau gosto. Então, se hoje a gente está se posicionando de uma forma mais assertiva, entendendo que isso é uma violência, e meninos como o Yarley, parabéns, viu, pela sua coragem, pelo seu posicionamento, levantam uma voz na direção contrária a isso, a lei ela vem para respaldar, para dar força. Então, significa que é uma geração e é uma sociedade que não vê mais o bullying como uma brincadeira. E eu vejo que o olhar e o enfrentamento, ele não é unilateral, não é um enfrentamento do Arley ou de algum outro menino ou menina que esteja sofrendo, mas é social. É um posicionamento familiar, da escola e agora dos órgãos, né, de direito. E é muito importante estarmos aqui falando sobre isso, pensando sobre isso e se posicionando de forma assertiva nessa direção. E eu quero que você já vá pensando aí em dicas de como que a gente pode conversar com os nossos filhos para que os nossos não pratiquem isso, né, nas redes sociais, no ambiente escolar, porque uma coisa é o que você passa, a educação que você passa para eles, mas às vezes naquele ambiente eles são influenciados por outros colegas a praticarem isso. Mas antes eu quero saber com você, Yarley, quais foram as consequências, né? O que isso também deixou de marcas para você? Os comentários negativos que você já recebeu em escola, nas redes sociais? Devido à minha história, as cirurgias que eu tive que fazer, desde assim do meu desenvolvimento eu já tive uma resiliência. E quando eu sofri o cyberbullying durante uma transmissão ao vivo, e quando eu sofri nessa transmissão, eu não fiquei triste, mas eu fiquei surpreso de uma forma negativa. Porque eu sempre fiz essas transmissões com um cunho de ajudar outras pessoas, às vezes um dia muito cansativo, e conversar, expor, isso pode ajudar. E receber aquela mensagem me machucou bastante, pela surpresa. E o que me ajudou depois foram os meus pais também. Então não trouxe tantas consequências, mas isso pode gerar uma insegurança. Naquele momento eu fiquei um pouco inseguro, o que foi solucionado depois, mas um certo isolamento social, eu quis terminar aquela live o mais rápido possível. Então o bullying, o cyberbullying, ele acaba trazendo muitas consequências para o desenvolvimento, né? Isso é muito preocupante quando a gente fala de crianças que estão em desenvolvimento de personalidade. E essa mudança repentina, fruto de um fato social, pode prejudicar bastante a personalidade, o cidadão que essa criança vai se tornar. Doutor Rivelino, tem casos de adolescentes, outras crianças que também vão atacar, que fazem esses comentários maldosos na internet. E como é que funciona a lei nessa situação? Então, a lei ela só pune quem é maior de 12 anos. Menor de 12 anos a gente chama de inimputável. Ele não é alcançado pela lei, né?
Então, se eventualmente alguém praticar bullying que seja menor de 12 anos, ele não tem nenhum tipo de sanção. Só tem sanção a partir dos 12 anos. Nem os pais responsáveis respondem? Dos 12 aos 18 anos, ele sofre sanções estabelecidas com os limites do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que só podem ficar presas no máximo 3 anos. A partir dos 18 anos, as pessoas podem ficar presas no nosso país até 40 anos, valendo dizer que a pena maior que tem no nosso país é de 30 anos. Esse tipo penal de bullying, de cyberbullying, ele traz uma pena máxima de 4 anos, de até 4 anos. Então, uma pena, de certa forma, alta. E qual é o objetivo do Código Penal? Qual é o objetivo da lei penal? O objetivo da lei penal são 3. Punir, prevenir e ressocializar. Punir, olha, você errou, você tem que ser punido. Prevenir, não vou fazer porque aquela pessoa foi punida porque fez, então eu não vou fazer. Eu acho que esse é inclusive, o objetivo mais importante da punição e da lei, que é a prevenção. E ressocializar, que é fazer essa pessoa reaprender, ela entender o mal que ela fez, não fazer novamente, quer dizer, reaprender para voltar ao nosso convívio. Então, punir, prevenir e ressocializar. O objetivo das punições são esses 3. E a pena desse cyberbullying pode chegar até 4 anos. O que as pessoas precisam saber, que é interessante também dizer? Se alguém for vítima de um crime dessa natureza, primeira coisa é procurar a delegacia mais próxima, é fazer um boletim de ocorrência, é registrar formalmente o que aconteceu, né? Existem delegacias, inclusive, especializadas de crimes cibernéticos, que vão, por exemplo, identificar de onde veio aquela mensagem, porque às vezes a pessoa está em outro estado, enfim. Então, a polícia tem expertise para conseguir localizar de onde veio, quem foi a pessoa, enfim. Então, o primeiro passo é comunicar imediatamente ao Estado, através de um boletim de ocorrência feito na delegacia mais próxima da sua casa. Perfeito. Olha só, a gente vai convidar agora mais uma mãe para o nosso bate-papo, gente, a Sara. Escuta só a história. O filho dela, o Gabriel, sofreu cyberbullying. Ela vai contar para a gente como que isso aconteceu. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Roberta. Você conseguiu me ouvir? Explica para a gente o que aconteceu com o Gabriel. Sim, o Gabriel, ele tem 9 anos, nasceu com a síndrome bem rara, né? Tem menos de 20 diagnosticados no mundo inteiro. E ele sempre foi uma criança muito alegre, sempre gostou de fazer vários vídeos. E a gente abriu conta no TikTok e gravava a nossa rotina diária até começar a receber comentários, né, preconceituosos. Achei que era um humano, nossa, ele é estranho, e vários outros comentários, né, totalmente desnecessários. E como é que você se sentiu, Sara? Qual foi seu sentimento na hora? Eu me senti, tipo assim, péssima. Por quê? Eu me culpei muito por estar expondo ele na rede social, me senti culpada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que os vídeos dele serviam para várias outras pessoas. A gente era inspiração para muitos, porque a gente recebia várias mensagens diárias para a gente continuar gravando, mostrar a rotina dele, de fisioterapia, a rotina de lazer que a gente tem também, mas eu não consegui conviver com aquele tipo de comentário. Eu preferi apagar a rede social do TikTok, né, e continuar com a rotina dele apenas no Instagram. E para você agora, essa mudança, né, que torna crime, né, esses atos aí de bullying, cyberbullying, o que isso representa para vocês? Olha, igual eu vi que agora vai ter essa lei, né? Eu acho muito importante, porque as pessoas vão se policiar muito no que falar, porque as pessoas têm a internet como uma terra sem lei. Chega lá, fala o que quer, joga o ódio gratuito em cima da outra pessoa e vai ficar por isso mesmo. Sara, então eu acho que é muito importante. Eu quero, assim, eu até fico emocionada porque eu já tive a oportunidade de pegar o Gabriel no colo. Não sei se você vai se recordar, eu lembro de você. Ele era bem bebezinho. E eu senti, sabe, uma energia tão gostosa com o seu filho. E eu nunca me esqueci desse nosso encontro. E agora, te vendo aqui falar sobre isso, eu confesso que fico até sem jeito, porque eu fico emocionada. Me dá vontade novamente de recebê-los com um abraço,
com um beijo e dizer que conte com a gente na luta contra o bullying, o cyberbullying, qualquer tipo de discriminação que possa existir contra um ser humano, quem dirá contra uma criança. Obrigada, viu, pela sua participação. E dê um beijo bem gostoso no Gabriel por mim, tá? Beijo, dá beijo. Um beijo, tia Roberta. Ai, meu Deus, que lindo. A tia Roberta tá te esperando aqui no estúdio um dia, tá bom? Vamos combinar? Você vem? Vamos combinar. Meu Deus. É só combinar. Tá bom, combinado. Então, um beijo especial no seu coração mais uma vez, Gabriel. Beijo, Sara. Você é uma mãe batalhadora. Continue assim, viu? E a gente continua repercutindo esse assunto aqui no programa. Letícia, você vê que isso atinge não só a criança, mas a mãe, a Sara, se sentiu culpada, né? Olha quantos estragos isso pode trazer para a vida de uma família. Sim, e o posicionamento também é muito individual, né, Roberta? Igual ela falou assim, eu me senti culpada de estar expondo meu filho, e aí decidi sair de uma rede e ir para outra. Então, o posicionamento, as decisões vindas desse cyberbullying também são muito individuais, porque cabe a cada um escolher as batalhas que quer enfrentar, né? E no caso de uma criança, até mesmo ficar atenta ao quanto isso é confortável ou não para ele, o quanto ele está lidando bem com essa exposição e a crítica advinda dessa exposição, e que a família entre em acordo nesses posicionamentos. Mas, muito bem colocado, a ideia, e eu acho que vale a pena a gente reforçar, que a internet não é um território sem lei. Então, é um território com lei, é possível, sim, achar o agressor de forma até muito mais rápida e eficaz do que a gente imagina. E essas brincadeiras, né, de mau gosto, que é uma expressão que a gente não vai usar mais aqui para frente, elas não podem ocorrer em ambiente algum. Olha só, tem até um comentário interessante aqui da Alessandra Cisina. Ela diz: boa tarde, Roberto, eu já sofri bullying na escola, me chamavam de Olivia Palito, magrela, porque eu sou muito magra. E eu ficava triste, né, com os meninos que faziam isso. E aí, logo depois, é porque os comentários vão subindo. Eu li um comentário aqui também da Letícia Pimenta, e que ela... O comentário que ela quis dizer é que eu vou resumir aqui de uma forma para você explicar quando que isso é uma brincadeira e que a pessoa do outro lado concorda, que ela não se incomoda com aquilo, e quando que isso passa do limite realmente de ser uma brincadeira, porque a gente está em uma transição de gerações, né? A gente estava comentando aqui que na nossa época as pessoas se zoavam, e agora a gente está tentando até mudar esse termo, porque brincadeira é uma coisa, agora brincadeira sem graça já não é mais brincadeira, né? Então, explica pra gente essa diferença. Assim, ela é muito sutil, né? Mas uma coisa é clara. Se eu faço algo com o objetivo de degradar a imagem do outro, ou expor algo que para ele é visivelmente desconfortável, se eu cometo algum tipo de agressão psicológica ou moral, se eu intimido, isso não é brincadeira. Então, mesmo que aquele outro agredido não se posicione de uma forma a cortar esse tipo de ato por se sentir vulnerável, mesmo que ele né, sei lá, não, mas tudo bem, está tudo certo, para mim está tudo certo. Se o ato em si tem como objetivo diminuir o outro, agredir o outro, é uma violência. A lei, Roberta, estabelece, reforçando aí o que a Letícia falou, que o limite é dado pela vítima. Que às vezes o que eu falo para você, para mim não incomoda em nada e para você incomoda enormemente. Então, você que estabelece o limite, você que sente a dor, então você que estabelece esse limite, né? O meu comentário, a minha humilhação, que às vezes a meu sentir é uma brincadeira, para você não é, para você faz muito medo, então o limite é estabelecido, segundo o entendimento da lei, por você, porque é você, né? Existem crimes, por exemplo, que fazem mal para a pessoa, o crime de injúria racial, né? E isso nos faz ficar refletindo assim, como que as pessoas podem, de alguma forma, discriminar a outra por conta da cor da pele, por conta do aspecto físico, sabe? Assim, é uma coisa inimaginável, mas, infelizmente, o ser humano é capaz de muita coisa e a lei precisa entrar e estabelecer esses limites. E esse limite, segundo a lei, é estabelecido pela própria vítima, porque é ela que sente a dor. Porque, às vezes, se eu falar, sua boca é muito grande, sua bocuda, pode ser que, para mim, não tenha efeito nenhum, para você tenha. Você fala, meu Deus, a minha boca é muito grande, e começa a entrar num espiral de negativo que é muito ruim e vai te fazer mal. Então, o limite é estabelecido por você. E, Arley, no seu caso, você, em algumas situações, se posicionou contra
determinada pessoa que fez um comentário ofensivo e falou assim, olha, isso não tá legal, não tô gostando disso, e ainda assim a pessoa continuou? Então, uma continuação não houve, mas eu já tive uma resposta a esse primeiro caso de bullying. O comentário da pessoa, ela disse que o meu rosto estava torto, e ela não tinha nem 3 minutos naquela transmissão. E como eu disse, eu fiquei surpresa negativamente com aquilo, mas eu pensei em várias possibilidades. A primeira delas é que é uma pessoa, muitas vezes, naquele dia carregada negativamente, querendo expressar aquilo com alguém. E primeiro uma pessoa que queria me jogar para baixo. Então o que eu pensei? Eu não vou responder uma coisa negativa com mais negatividade. Então eu pensei em algo positivo, então eu disse, talvez seja a sua câmera que seja torta. Ele não comentou mais, eu acredito até que depois ele tenha saído daquela transmissão, mas eu quis demonstrar que aquilo não me afetou, que eu ia continuar em frente, e continuei em frente com o meu sonho. Mas muitas vezes, tanto em plataformas de jogos quanto as minhas redes sociais, hoje mais raramente eu já fui vítima de bullying e isso continua, muitas vezes aquelas mesmas pessoas. Infelizmente, né? É o comentário que eu vi aqui de uma outra mulher, acredito eu que seja mãe, falando que às vezes tem a lei, mas o que a gente precisa mudar também é a educação com os nossos filhos em casa. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Obrigada, doutor Rivelino. Obrigada, Letícia Santana. E, Ale, você está aqui trazendo para a gente muita inspiração e principalmente, né, uma luz que é difícil a gente ver, assim, sabe, diante de tantas adversidades, tantas situações que você enfrentou na internet, ainda assim, a educação que a sua mãe te deu e te dá de fortalecimento e resiliência, que foi essa palavra que você usou com a gente logo no início. Obrigada, viu? Eu agradeço. Parabéns. Obrigado.